Senhor. Senhor, a minha riqueza. O Senhor é fonte da vida, meu Deus. O Senhor é meu amado, meu Deus. Eu sou do meu amado, Senhor. Aleluia, Senhor. Bendito seja Deus. Aleluia. Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Ele é digno, Senhor. Aleluia. Aleluia. Com Deus o Altíssimo. Aleluia. Aleluia. o Mistério de tua glória. Cristo em ti se revelou. Oh, como lindo este nome é. Oh, como lindo este nome é. O nome de Jesus. Aleluia. O nome dele é lindo. Oh, como lindo este nome é. Maior que tudo ele é. Oh, como lindo este nome é. Nome de Jesus. Aleluia. Deixa o céu para buscar-nos. Veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Digno de exaltação, de adoração, aquele que merece agora, o louvor, a baixar, Senhor Pai, reconhecemos o teu amor, reconhecemos o teu amor, Pai amado, Senhor, pelo teu amor, Pai. Aleluia. A morte vencestes, o véu tu rompestes, A tumba vazia agora está. o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para aleluias.
Eu quero vos fazer uma pergunta. Quem acredita nessa palavra? Vocês acreditam? Olha o que a palavra de Deus diz. Lembrem disso. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com glória a Deus. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam. E ainda mais do que o que é necessário para fazer todo tipo de boas obras. Amém? Eu sei que o pastor já tem lido muito esse versículo, mas é a palavra de Deus. Se quem acredita que isso é verdade, é melhor obedecer. Amém. Lá no livro de Malaquias, creio que ele disse: coloca-me em prova. Vocês não acreditam? Prova em Deus. A mim não precisa provar porque não vou tirar nada daqui. Mas Deus, Ele garante. Ele promete, Ele é fiel. Amém? Então, vamos para o momento da oferta, enquanto me diz e coloca o último louvor, enquanto vamos ofertando. A Bíblia diz: conforme vocês resolveram no vosso coração e com alegria, louvado seja Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Que a nossa oferta aleluia. Coloca um louvor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Aleluia. Alguns são de perto, outros de longe. Aleluia. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou meu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, um pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso
de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia, na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Bendito seja o teu nome. Bom, hoje recebemos 2 irmãos que vieram nos visitar. Queria apresentar eles. Ou querem se apresentar vocês mesmos. Com certeza sabem melhor do que eu. Amém. Pode apresentar o irmão? Pode ficar de pé. Amém. E o nosso irmão? Não quero fazer mais nada a não ser conhecer a Deus e fazer a vontade. Glória a Deus. Temos serviço e amo cada vez mais. E a maior coisa que temos. E foi uma coisa incrível conhecer o meu irmão Walter. Foi através dele também que conheci o grupo. Ele me adicionou. E na quinta-feira tivemos aquela conversa, assim. E fiquei muito feliz pelo convite que me fez o Claudino. E sem pensar 2 vezes, disse ao Walter que no domingo teríamos que estar aqui para conhecer-vos e sempre que possível estar juntos para a glória de Deus. Fazer o que é necessário.
Então é isso, eu estou aqui e sempre que é possível vou voltar e estar perto de vocês e fazer o que realmente tem que ser feito. Que é agradar a Deus. Glória a Deus. Ah, ok, vou contar. É preciso. Então, foi numa quinta-feira que eu estava num endereço novo que o meu patrão me deu. O patrão me deu um novo endereço. Então, e como o novo endereço era mais perto, eu tinha que mudar o horário. Mudei o horário e esqueci-me de ligar mesmo. Era 4 horas e coloquei 4 horas e meia. Mas esqueci de ligar o horário. Exato. Da manhã. Da manhã, sim. Então, quando esqueci, e como eu me tinha esquecido certo, de ligar mesmo para tocar, só tinha mudado o horário. Então, na manhã, o alarme não tocou, só acordei às 6h30 por causa da urina que senti. Foi por causa disso que eu levantei. Nem foi porque acordei mesmo. Quando senti e o meu telefone estava em cima da mesa, quando me levantei, toquei 2 vezes no ecrã para ligar e eu vi que estava às 6 horas. E fui para a casa de banho e voltei. 6 horas? E toquei de novo. 6 horas. Então fiz tudo rápido, nem a cama, nem o sofá. O sofá que abre fica mais grande assim para que eu pudesse dormir. Então, como estava 6 horas, fiz tudo rápido e ajoelhei. Porque não saí de casa sem antes orar. Então, me ajoelhei e orei. E antes de fazer a minha prece mesmo, e depois de um tempo, estou sempre que me ajoelho para orar, repito o capítulo 20 de Êxodo. O capítulo 20, no momento estou fazendo em francês. Repito e depois faço a minha prece. E a primeira prece que eu fiz a Deus foi: meu Senhor, socorre-me e permita-me chegar ao trabalho a tempo. Depois pedi a proteção para o dia e o bom êxito para a realização do meu trabalho que eu ia fazer. Então fiz tudo rápido e vesti-me a correr, acordei a minha mãe e disse a ela que ela nem tinha acordado, mas ela também tinha o alarme para o trabalho dela. Quando eu acordei, ela me disse se eu não fui para o trabalho. Eu disse não, acordei atrasado. E só agora eu preciso mesmo apanhar o táxi para chegar ao trabalho a tempo. Ela me disse não, porque eu ia pagar muito caro e muito mais. Ela me disse de fazer tudo rápido para apanhar o transporte e 6h50. Ok, disse que eu ia fazer isso. Então saí de casa tudo muito rápido e fui correndo. Logo que eu saí na rua, foi neste momento que o Walter disse que ele me viu, porque ele mora bem perto de mim. Ok. Bem, eu acordei a hora que tinha que acordar e eu pensei, ok, já está na minha hora de sair, mas eu atrasei-me um pouco assim, devagarei em casa. E quando fui a descer, o meu carro estava parado à frente e eu vi alguém a passar a correr. Eu olhei para ele, vi ele a correr, ele estava com pressa até. Eu pensei em lhe chamar até. Pá, poderia dar essa ajuda, senti essa vontade em mim. Ok, achei. Pronto, Como é que já chamas já de manhã uma longe. pessoa que não conhece? Já está longe, eu pensei em ajudar, já que ele estava a correr, se calhar estava atrasado. Eu já passei muita vez por isso, correr, estou atrasado demais. Então eu pensei, okay, se calhar vou chamar. E nessa situação, eu pensei, ok, se calhar vou ver se dou a volta com o carro e lhe apanho lá na frente, se calhar, se ele chegar a tempo lá. Então, e se calhar se eu tivesse ido de carro mesmo, eu não ia chegar a tempo de lhe ver. Então, um caminhão do lixo passou na minha frente e manteve-me parado o tempo suficiente que é para eu lhe encontrar lá na frente do outro lado.
Então, nessa que eu dou a volta, eu vejo ela correr. Ele ainda correu um bom bocado. Na verdade, aquela distância onde ele se manteve foi tipo mesmo perto do lugar. E então, eu ao dar a volta, eu vi ele a correr imenso ainda. E eu pensei, ok, eu estou na terceira faixa, eu tenho que mudar para a primeira. E eu quase que me fiz uma situação assim perigosa para poder parar à frente dele, para ele poder entrar no carro, para poder dar boleia. E pronto, graças a Deus eu não tive um acidente ali, porque quase que houve uma ocorrência de acidente por minha causa, para tentar dar uma ajuda. Quase houve um acidente, mas graças a Deus não aconteceu nada. Eu consegui parar o carro e eu perguntei se ele queria vir. E ele entrou e eu, na minha ideia, pensei, pá, se eu lhe levar até o lugar, talvez ele consiga. Mas neste momento que ele falou-me que ele iria a um lugar que eu também, naquele dia, eu ia trabalhar lá. Naquele dia, eu costumo trabalhar noutros sítios. Naquele dia, eu ia trabalhar, naquele exato dia. Ele disse, olha, eu vou até a Rosny. E eu pensei, olha, por acaso, eu vou para lá. Não sei se queres ver se estás mais ou menos perto, eu posso deixar lá. E aí ele viu, estávamos mesmo na mesma direção, no mesmo caminho, e ele me disse, olha, Walter, não vais acreditar, eu estava a rezar e a orar muito, a pedir a Deus para que eu não chegasse atrasado hoje. E eu disse, a sério, eu mal saí de casa, eu senti uma vontade imensa, quando eu devia correr, de te dar boleia. Não sei porquê, mas senti que eu queria parar e te chamar e disse para vir. Não sei porquê, não entendi porquê. Então parei e eu disse, vem, eu te levo lá. E foi exatamente assim. E como o pastor disse na nossa conversa, esse é o livro que eu iria ser capaz de ler várias vezes para poder entender isso. E foi uma coisa imensamente bom que eu senti em mim. E na parte da tarde, o irmão António, eu depois de sair do trabalho, eu ainda tinha um outro trabalho para fazer à tarde. E eu estava a sentir muito cansado. E o António, por acaso, disse, olha, queres que eu vá te ajudar? Da vontade dele, ele que disse, queres que eu vá te ajudar lá? E eu disse, olha, não sei. Ele, se tiveres alguma coisa para fazer agora, eu vou contigo. Eu, olha, por acaso tenho um trabalho para fazer agora. E dava-me uma ajuda imensa. E ele veio de boa vontade e foi exatamente assim. Passamos o dia todo juntos. Glória a Deus. Eu pedi permissão, pedindo permissão, mas ainda vou falar mais de você. Toda vez que eu vou pregar sobre oração, eu vou falar de você. Porque eu sei que o Senhor, Ele responde. Eu tenho falado isso, o Senhor responde. Uma oração tão rápida de manhã, logo atrasado, o Senhor colocar uma pessoa que vai trabalhar no mesmo lugar, o Senhor responde. Acredita. Amém. É uma lição para nós. Você tem algo querendo pedir a Deus? Pede. Se demorar, porque o Senhor quer. Mas aquele também é rápido, ele sabe mover, atrasar alguém, parar tudo para poder fazer o quê? Responder. Eu louvo muito a Deus. Deus abençoe você. Amém. É isso. Fé é crendo que Deus tem um Uber que trabalha. Você é Uber de Deus. É de graça, é muito maravilhoso. Amém. Gente, eu sei que temos irmãos aqui que não vamos ter, infelizmente, por toda a vida aqui conosco, que vai para o Brasil logo, não me dizerá, mas quero pedir se podia orar para a oferta, irmã Marli. E... Amém. A paz do Senhor, irmãos. Pai, nós te louvamos, Senhor amado, nessa manhã. Jesus, porque já louvamos o teu nome através de louvores. Já, Senhor amado, oramos, lemos a tua palavra. Jesus, o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Nosso coração é grato a ti. Obrigada, Senhor, pelas ofertas, pelas sementes, ó Deus, que é lançada, Senhor, nesse solo. E eu creio, Senhor, que esse solo é fértil, ó Deus. E será, Senhor amado, semente que produzirá a 100, a 120, Senhor. Aleluia, Jesus. Abençoa, Senhor. Providencia
tudo quanto teus filhos necessitam nesse lugar. Abençoa, Senhor, o celeiro da tua casa, da tua igreja, do teu povo. É o que nós te rogamos, Senhor, nessa manhã, para a tua glória. Amém. Amém, graças a Deus. E continua com o microfone, por favor. Vai ter 5 minutos de oportunidade. E Deus abençoe. A paz do Senhor, amada igreja do Senhor. Glória a Deus. Está chegando os últimos dias nossos aqui, né? Por enquanto, né? E eu sou muito grata a Deus, porque o Senhor proveu todas as coisas para nós nesse tempo. E eu tenho ouvido muito a voz do Senhor. O Senhor tem realmente preparado mesas especiais para nós estarmos sentados. Amém? Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, que eu conheci mais um pouco do povo do Senhor, né? Esse povo que vai morar no céu, esse povo que o Senhor está esperando. O Senhor fala assim que Ele prepara, que Ele tem uma mesa preparada, uma ceia preparada para aquele grande dia quando nós nos encontrarmos. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ser breve nas minhas palavras e quero deixar uma palavra para o coração da igreja nessa manhã, que está em Colossenses, capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho sido impactada com a forma sobrenatural que o Senhor tem trabalhado na igreja do Senhor, nesse lugar, nesses dias, né? Embora as lutas elas sejam grandes, mas a gente pode ver a mão do Senhor, né? Se movendo, conduzindo todas as coisas, fazendo aquilo que é impossível para nós e aquilo que é possível a Ele. Então, é maravilhoso poder ver isso, né, irmãos? Nos nossos dias, graças a Deus, tem sido dias maravilhosos. E aqui, em Colossenses capítulo 3, está falando sobre a instrução para uma nova vida. Aleluia. Glória ao Senhor. Diz assim, ó, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenha os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão dessa mesma glória. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. E por causa desses pecados é que vem a ira de Deus. Vocês costumavam a praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte desse mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns para os outros, pois vocês se despiram dessa sua antiga natureza. E de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprenderem a conhecer o seu Criador e se tornar semelhante a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu, gentil, se é circuncidado, incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Essa palavra aqui em Colossenses, capítulo 3, ela é tão maravilhosa, porque ela vem nos trazer instruções de como nós devemos caminhar na presença do Senhor.
eu fico parada e meditando o quão gloriosa é a obra do Senhor na nossa vida. O quão grandiosa ela é. Quando a gente fala assim para a igreja, às vezes eu vejo alguns pregadores falando assim, quem já viveu o milagre do Senhor? E tem gente que, não, eu nunca vivi o milagre do Senhor. O maior milagre que o Senhor realizou na minha vida e na sua, foi essa tão grandiosa salvação. Essa grandiosa salvação que nós não temos a profundidade de quão grandiosa ela é. Então, a palavra do Senhor, ela vai nos alertar que quando, já que nós fomos encontrados por Cristo, já que a salvação do Senhor nos encontrou, já que Ele removeu de nós a velha vida, Ele removeu a velha vida de nós. Agora, nós como novas criaturas, nós precisamos estar no Senhor e procurar viver a vida do alto, aonde o Senhor vive, aonde tudo é aperfeiçoado em nós. A obra do Senhor, ela vai sendo aperfeiçoado na medida que nós conhecemos a Cristo. E nós temos a responsabilidade de fazer. Fazer não seria essa palavra, seria permitir que a glória do Senhor se manifeste através da nossa vida. A glória do Senhor, ela precisa se manifestar na nossa vida. E como que ela vai se manifestar? É quando nós estamos escondidos em Cristo. Por quê? Porque a nossa natureza, e isso fica uma abertura para nós pensarmos no fato que a gente fala assim muitas vezes, mas eu sou carne, né? Aí nesse eu sou carne, eu tenho uma desculpa de não vivermos aquilo que o Senhor quer que nós venhamos viver. Mas a todo momento a palavra de Deus vai nos falar para nós estarmos escondidos nele. E não permitir que a nossa natureza, que as coisas que nós praticávamos antes, venha dominar a nossa vida. Por quê? Porque a nossa velha natureza, que nós despimos dela, ela é cheia de imoralidade, ela é cheia de vaidades, ela é cheia de morte. Essa é a roupa que o Senhor, que nós ainda temos, que é essa nossa natureza. Mas o Senhor fala assim, olha, vocês têm que se despir dessa velha natureza e se revestir da natureza de Cristo. Por quê? Porque essa é a nova vida em Cristo Jesus. E cabe a nós aplicarmos o nosso coração a uma vida de vigilância, de meditação na palavra de Deus, uma vida de comunhão no secreto com o Pai, uma vida que glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. E o apóstolo, ele termina falando isso aqui, revistam de toda a natureza, revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprenderem a conhecer o seu Criador e se tornar semelhante a Ele. Nessa nova vida não importa. Não importa se você é judeu, não importa se você sabe muito ou sabe pouco, se você é culto ou não é culto, porque no reino de Deus somos semelhantes a Ele. Somos iguais uns aos outros, somos um com nossos irmãos. Porque essa foi a oração que Jesus fez em João 17. Senhor, que eles sejam um, assim como eu e o Pai, assim como nós somos um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um. Então, eu também preciso ser um com o meu irmão. Eu preciso olhar para o meu irmão e ver ele com dignidade. Então, no reino de Deus, não tem maior e menor. Não tem maior e menor. Aí vem um grande pregador. Que grande pregador!
Aí vem uma grande mulher de Deus. Não tem grande mulher de Deus. Somos irmãos semelhantes a Cristo. E nessa semelhança nós somos um. Nessa semelhança é que nós temos essa aliança que o Senhor conquistou na cruz do Calvário com o seu sangue. Amém? Eu agradeço a oportunidade, que a palavra de Deus ela seja arraigada em nossos corações para a glória de Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Gosto desse verso que diz: pensa no que coisas do alto. A gente pensa muito que é aqui de baixo. Nosso pensamento é muito limitado. Não temos que pensar no alto já é loucura. Mas temos que pensar coisas de Deus é loucura. E agora eu estava lá a sentar, a imaginar, a falar com um incrédulo, dizer, recebemos uma coisa de alto tão preciosa de graça. O pobre ia logo dizer, isso vai sair muito caro, mas é de graça, recebemos a salvação de graça. Então, não somos daqui, somos do alto. Amém? E vamos dar a oportunidade à nossa irmã, a Simone, vai trazer um louvor aqui para a glória de Deus. Amém. Glória a Jesus. A paz do Senhor. Eu vou louvar hoje pelo último dia, vontade do Senhor, não é? Aqui nesse palco. Eu me lembro da primeira vez quando eu entrei nessa igreja e muitas coisas que o Senhor fez na minha vida, muitas mudanças que o Senhor fez. Também tive a oportunidade de ter experiências com Deus, que eu fico como uma criança. Eu digo, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, porque Ele, sim, Senhor, responde às orações e umas demora mais e outras Ele responde logo e eu fico, meu Pai, eu não todos os dias, mas sempre, todas as semanas tenho uma coisa para dizer de que Deus faz na minha vida. E eu creio que a nossa igreja vai aumentar, vamos conseguir conquistar mais pessoas, acompanhar-nos nessa caminhada de adorar o nosso grande Senhor Jesus. E pronto, é a chamada de Deus também eu estar aqui. Eu sou escolhida, como eu digo sempre, eu fui resgatada e Deus também já me disse que eu tenho que louvar mais o seu nome, mesmo que não seja perfeita, e como acabou de falar, nos olhos de Deus somos todos iguais. Amém, Senhor. Amém. E vão cantar comigo, como é óbvio. Vocês conhecem a música já? É. Preço. Aqui estou. Ainda não, vocês estão atrasados. Vou pedir tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso.
Aleluia, Senhor, aleluia. Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que eu tenho, eu derramo aos seus pés. Não importa quanto custou, Jesus, seu valor é maior. Jesus, seu valor é maior. E o meu tesouro eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia! Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Vamos lá! Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei os seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Já acabou, gente. Aleluia! Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, gente. Glória a Deus. Aleluia. Bom, já oramos, já falamos, já adoramos. Eu aprendi que quando a gente fala, temos que parar para ouvir. Agora, vamos ouvir a palavra de Deus e vamos chamar a nossa querida... Amém. Vamos chamar o nosso pastor e que quer dar uma palavra também. A paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus por esse dia e dizendo que cada um de vocês seja bem-vindo. E foi bom que vocês vieram nesse último culto daqui nesse lugar. Walter e Antônio pela primeira vez aqui. É a última vez nós estamos saindo daqui. E não sabemos aonde... Sabemos, mas o novo endereço não conhecemos ainda. Eu estou muito louco de ver como que Deus vai fazer. Como que Deus vai fazer, vai ficar o testemunho para nós. Então, somos felizes porque vamos ver essa oportunidade. Sabe, essa última semana
foi ao encontro dos dois para ver como que Deus quer dizer, olha como eu sou tremendo. Eu sou resposta para o outro, eu também uso o outro para poder realizar a minha obra. Walter, você vai pensar que Deus usou você. Deixa eu falar de você. Deus está fazendo a sua obra. Você faz 2 anos que você conheceu e ficou frio. No mesmo momento, você está ajudando alguém, Deus está falando, eu estou colocando um companheiro na sua vida. Não é uma pessoa que não conhece o evangelho, uma pessoa que conhece a Deus, conhece a palavra de Deus. Você pensou que ajudou eles, mas pela frente, ele vai te ajudar. Você mesmo já falou no segundo trabalho seu, ele foi te ajudar. Antônio, aqui é seu lugar. Deus, ele faz as coisas totalmente louco. E quando você vê, eu falo sempre, a gente quando vai olhar para trás, tudo que nós já passamos, você vai ver que Deus é bom e ele faz as coisas que faz tremer as pessoas. Amém? Não sei se você é solteiro. Você é solteiro? Ai. Você chegou ao bom lugar. Deixa eu ler para você, Claudinho já falou, deixa eu ler para você. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6. Eclesiastes 11, 6. Ele diz, semeia de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6. Semeia de manhã e também de tarde, porque você não sabe se de todas as sementes crescerão bem. Nós falamos que nós temos a oportunidade de semear agora na casa do Senhor, como que nós vamos sair daqui e precisamos do depósito para a nova salão. Eu quero dizer aos irmãos que alguns irmãos, você está aqui? Algumas pessoas que prometeu já começou a mandar seu dinheiro. Nós já recebemos essa semana 115 euros para a ajuda do salão. E sabemos ainda que muito mais vai vir. O Senhor vai nos conceder isso. E se nós pensamos também, o maio está chegando, no lugar de pagar o maio, a gente não vai pagar. Já é um meio para nós ter o nosso fundo que estamos precisando e não vai demorar. Amém? Mas, às vezes, com o dinheiro na mão, é difícil também encontrar o lugar. Por isso que falamos que nós não vamos ficar a confiar em dinheiro, porque quando nós chegamos aqui, a gente não tinha nada para dar. Mas eles abriram o braço para fazer o quê? Aceitar a gente. A palavra dele foi, vocês são a resposta de oração que eles estavam fazendo, porque eles tinham, não sei a dificuldade de pagar, mas a palavra que nós ouvimos, vocês são a resposta. Se nós éramos a resposta, chegamos aqui, não foi pedindo dinheiro, insistindo dinheiro do depósito. E agora nós estamos indo, queremos depósito porque nós achamos, porque já no lugar que nós batemos a porta, eles pediram o depósito. Mas o Senhor tem seu fazer, às vezes vamos encontrar de novo lugar que não vamos pedir, ou vamos encontrar lugar que vai pedir, nós precisamos. Enquanto isso, Walter, nós, domingo que vem, vamos estar onde você veio para a gente sair à noite
quando a gente foi naquele endereço lá em Elani, nós vamos estar lá em casa. A irmã você já conheceu também, né? Já conheceu, né? Foi lá domingo passado, depois do batismo, na casa da Sônia. Nós vamos congregar lá, de domingo, e na terça-feira vamos lá no parque. É bom gritar lá, eu vi Sônia realizado. Gritar naquele lugar, gritar. Nunca gritou tanto na morte do sábado lá na Villepinte. Nunca gritou tanto assim, mas lá realmente ela poderia realizar, gritar. Aí eu pensei assim, Senhor, será que vai parar? Vamos achar outro lugar? Vamos continuar dizendo shh, shh, shh. Ou não? O Senhor vai permitir de dar um lugar que a gente não vai chichotar e nós vamos poder fazer a obra de Deus. Amém? Tem um lugar, o pastor que estava aqui, o pastor Paulo, ele falou para mim, se um lugar que tiver o quarto vai ser bom, porque quando chegou o missionário, ele pôde ficar. Eu falei, amém, amém. Que seja como Deus quer. Amém? E a mesma coisa, meditando hoje, essa palavra que diz que é melhor o fim das coisas que o início. Por que Deus vai dizer que o fim é melhor? Eu vi que no início nós damos muito esforço quando começamos uma coisa para ele dar certo, para ele caminhar, para dar um jeito. A gente dá um esforço no início. E depois o que faz os homens? Descansa. Deus quis nos acordar. No início trabalhamos tanto, no meio do ano descansamos, achamos que a gente já adquiriu todas as coisas. Mas a obra de Deus também não é assim. E quando nós mudamos, quando vê na Bíblia, cada bairro, cada cidade que os discípulos conseguiam mudar ou chegar, Deus juntava as pessoas. Deus juntava as pessoas. Nós vamos sair daqui e vamos em algum lugar que Deus vai juntar outras pessoas que não conhecem a nossa história aqui, vamos encontrar. Eu procurava lugar para ir. Tá bem? Cada um de nós vamos trabalhar. E uma das coisas que Deus, falando comigo essa semana, não tem tempo de tudo ler esse versículo, mas a palavra de Deus, ele diz, não diminua. Essa voz fala comigo, não diminua, cresce. Pegando a minha própria exemplo, o exemplo de algumas pessoas, quando passa a luta, nós temos tendência de fazer o quê? Voltar para trás. Israel dizendo, como que nós podemos cantar no país estrangeiro? Quem diz para você que no momento difícil você tem que ficar calado, diminuir, ficar triste? Nós não podemos diminuir. Na vida a pessoa faz isso, passa esse problema, mas não se diminua, não se encolhe, procura a crescer nos momentos difíceis. Amém? Porque o sofrimento tem fim, a dor também tem fim. Essa situação que estamos passando tem fim, o novo as coisas vai chegar, vai acontecer, nós vamos se alegrar. Amém? André, também nós estamos felizes de você. Recebemos você com um grande abraço. Aqui é a sua casa. Essa palavra que a irmã Marli leu, ainda bem que não foi o pastor que diz isso, ele vai dizer que conhece todos que estão aqui. Não se sente diferente, ou eu conheço pouco. Fala o que o Senhor colocou no seu coração. Tudo isso para o crescimento, primeiro sua e da igreja. Não se isola, não fica só. Cada dia vai estar aprendendo alguma coisa. Amém? Essa é a situação que estamos saindo daqui para cada um aprender que o Senhor responde a oração. O Senhor faz grande coisa. Mesmo no momento de absoluta incerteza, o que vai ser amanhã? Porque é isso que nos preocupa com isso. O que vai ser amanhã? Só que quando vai chegar, ou antes de você pensar o que vai ser amanhã, o Senhor, ele já prepara. Para terminar, uma missionária lá no Congo, ele é alemão. E quando, no momento da guerra, ela foi presa,
E como ela era enfermeira, o mercenário pegar ele para dar socorro no o comandante dele que levou as balas. E a mesma o comandante, ele reconhecer, ela reconhecer, ele reconhecer que já abusou dela na outra vez que ela pegou, encontrou na guerra, no hospital dela. Então ela estava lá, socorrendo uma pessoa que já abusou dela, e agora ele estava precisando de socorro. E lá no meio tinha uma mulher que morreu e deixou uma criança pequena. E a criança não tinha nada para brincar. Ele estava, como que eu vou ocupar essa menina? Senhor, me ajuda, como que eu posso ocupar essa criança? E logo chegou uma caixa que veio da Alemanha. A igreja dela mandou. E lá estava a boneca dentro, que os irmãos, quando falavam, vamos mandar as coisas para o missionário, cada um deu dele. Às vezes, quando você vê a criança fazendo algo, não, ponta, porque essa criança trouxe boneca, a missionária está lá no mato, não vai precisar. Eles pegaram, colocaram. Mas o mais importante nesse testemunho, essa caixa tinha saído há 2 anos. Ainda não chegou necessidade, Deus tinha tocado lá, na Alemanha. E hoje nós mandamos as coisas na África faz 30 dias, mas naquele lá, 2 anos, uma caixa que tinha saído da Alemanha para o Congo, e quando chegou, no momento que ela estava precisando, vendo também a criança precisando de boneca, ela achou no cartão que ele veio da Alemanha a boneca para dar para a criança. Ele é Deus da providência. Amém. Quando as coisas estão chegando, ela já vê, já entrando na providência. Nada pega Deus de surpresa. Ah, meu Deus, eles estão perdendo na sala, onde eu estava de cabeça. Ela sabe as coisas. Está nos levando somente nós a crescer. A ver como que ele trabalha, que isso faz parte da nossa experiência da fé. Porque na frente, quando vai chegar outros problemas, que a gente não treme, a gente poder dizer, a gente está com Deus, Deus vai fazer, Deus vai proverá. Essa pessoa que fala isso, que falou isso, porque ele já viu tantas coisas, tanta necessidade, Deus entrou na providência, quando chega outro, ele fala com sem medo, Deus proverá. Amém. Amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que bom que você está fazendo parte dessa obra. Que bom que você está vivendo esse momento que vai ficar gravado da nossa fé. Amém? Eu queria um pouco fazer ouvir esse aqui, que o pastor Alexandre mandou para mim, eu quero dividir com você. A paz do Senhor, Poli, tudo bem? Você e Adri? Deus abençoe vocês, bom dia. Passando aqui para declarar uma palavra de Deus sobre a vida de vocês. Eu sei que hoje é o último culto aí, né, na igreja, no local onde vocês estão congregando, mas a minha oração e a nossa oração é que o Senhor conduza os pés de vocês, os olhos de vocês, ao lugar que Ele já tem preparado. Amém? Ainda que o coração fique apertado, que muitas vezes a gente não entende, mas o Senhor vai sustentar vocês, vai sustentar a igreja. E eu tenho certeza que o Senhor já preparou algo muito melhor para a vida de vocês e para a igreja na França, tá bom? O Senhor seja contigo. Mantenha sempre o foco no autor e consumador da nossa fé. Ele começa e ele termina. Ele é o Deus que nos traz novos ciclos, recomeços e uma nova etapa e história. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. O foco é Jesus. Amém? Amém. Vamos guardar o foco. Fica de pé, ora comigo. Pai, em nosso nome de Jesus, viemos nessa manhã, nesse lugar para te adorar. Quero pedir, Pai, recebe nosso louvor e adoração.
recebe a oferta, dízimo, recebe o nossas voz, nossa vida como oferta. E, Pai, fala conosco, porque a Tua palavra é a luz nos nossos caminhos. A Tua palavra vai ajudar o Teu povo, dando direção, dando sabedoria, e mais ainda, o fôlego para continuar no dia da manhã, o dia a dia, Senhor, da fé, enquanto nós estivemos aqui, nesse mundo, nesse lugar, nessa vida. Abençoa a Tua serva. Espírito Santo, tenha liberdade. Espírito Santo, glorifica Jesus no nosso meio. Quando ouvimos a Tua palavra, Senhor, se alguém é doente, cura. Se alguém é preocupado, Senhor, visita o coração dela, dele, consola. Cura, Senhor, nós não sabemos quem está chorando, quem veio aqui de manhã não comeu nada, quem está preocupado aonde vai dormir hoje à noite. Mas, Senhor, nós cremos que o Senhor trabalha. Quando ouvimos o Senhor, trabalha na nossa vida. Porque está escrito que todo aquele que vem a Ti não volta ao mesmo. Nós não queremos voltar ao mesmo. Nós não queremos continuar sendo mesmas pessoas todo dia. Em nome de Jesus. Fala conosco, nos ajuda e abençoa a Tua serva. Glorifica Jesus nesse momento no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvamos o Senhor, aplaudimos o Senhor. Precisamos apresentar. Louvamos a Deus que ela está conosco esses dias. Que o Senhor abençoa a nossa irmã. Quem conhece já a Aline, que estava aqui, é a mãe da Aline, e a serva de Deus. E é bom tê-la conosco. E vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém? Não. Até meia-noite. Vocês me aguentarem. Eu saio da amada igreja com a santa gloriosa paz do Senhor. Amém. Eu quero dizer aos irmãos que eu estou muito feliz. Muito feliz mesmo por estar aqui conhecendo um rebanho que vai morar no céu. Eu cheguei aqui, fui numa igreja, e eu gosto muito de fazer desafios. E eu falei para Deus, antes de eu sair dali de São Paulo, junto com a minha companheira, missionária Marli, eu falei para ela, nós duas não podemos separar, que daqui nós vamos para a Espanha, lá para o pastor Alexandre, que acabou de falar. E a abençoada me compra passagem, que eu falei que eu ia ficar um pouco aqui com a minha filha. A abençoada comprou a passagem, ela vai na frente e depois eu vou. E ontem, quando ela me deu, dizendo que ela já tinha comprado a passagem, eu falei, se tu está nesse negócio, eu quero ver, manda aí a passagem. Acredite quem quiser, eu estou aqui para mostrar. Eu prego o que eu vivo. Eu não prego o que os outros pregam. Você tem que ter experiência com Deus. Amém. E aí, falei para minha filha Aline, e ela falou, como que eu vou achar? Se vira. Mexe aí no computador, manda aí, não fazer nada, mandar a pessoa fazer comigo mesmo, mas com essa. E aí ela mexeu, encontrou a passagem no mesmo ponto. No mesmo horário, só a diferença é o lugar do assento. Não importa. Estamos ali no mesmo voo. Eu queria ficar mais uma semana com a minha filha, uns 2 anos, ela aqui. Mas Deus não permitiu. Deus falou 1 semana. Eu queria ultrapassar, né? Passar do limite. Então, não passe do limite de Deus.
deixe Deus dirigir a sua vida. É tão gostoso quando Deus dirige a nossa vida, né? Nós sabemos muito bem o que fazemos. Achei lindo, disse muito Walter, junto com o companheiro dele, Antônio. Eu tenho um irmão que chama Walter. E o Senhor, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele faz coisa grande. Aí está 2 pregadores da palavra de Deus. Vocês marcam isso. São os pregadores da palavra de Deus. Porque Deus, ele é fiel. Ele sabe onde ele envia direitinho os detalhes, né, pastor? Os detalhes que às vezes a gente acha assim, tão difícil. Você assim, não está entendendo nada do que eu estou falando aqui. Ó, mas lá em cima, e depois quando você deitar ali no seu travesseiro, você vai entender. Eu vou ler aqui a palavra do Senhor. Está aqui em 2 Reis. Nossa, já. 2 Reis 4. Glória ao teu nome, Senhor, pela tua palavra. Que maravilhosa é a tua palavra, Senhor. Chora, amados. Eu vou ler, para não tomar muito tempo, os irmãos vão só acompanhando. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor, leva-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu disse: o que hei de eu dizer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Só até aí, viu, irmãos? Então, ela não tinha nada. Ela falou que não tinha nada em casa, que ela só tinha uma botija do azeite. E nesta manhã o Senhor pergunta: o que tu tens em casa? O que tu trouxe nesta manhã para ofertar a Deus? Aleluia. A oferta da viúva. Quando passou a oferta, eu falei: Senhor, pedi para minha colega ali a oferta. Porque a oferta que eu tinha, eu não queria dar, queria que a minha colega me desse para pôr. E o Senhor falou: a oferta da viúva. E ali o que eu tinha, eu coloquei ali, a oferta da viúva. E você sabe que esses pontinhos, esses detalhes, ali vai multiplicando, o Senhor vai multiplicando. Mas o que eu quero dizer assim para as irmãs, que a história da viúva em 2 Reis é um exemplo de visão divina da nossa fé. Aqui, então, alguns pontos podem ser abordados em uma pregação sobre essa passagem. O irmão falou de fé. Aqui também uma fé. Se você tem fé, você consegue. E o que é que aquela viúva fez? Ela foi pedir vasos emprestados. E nessa manhã estamos aqui pedindo vasos emprestados, porque a igreja vai mudar. Hoje é o último culto. O que é que eu, você, o pastor, os pastores vão fazer? Pedir vasos emprestados. Se você pedir pouco, como já foi lá, falou, né? Você recebe pouco. Se você pedir muito, você recebe muito vasos. E nesta manhã, cada um que aqui está, vamos mudar, não sabemos para onde vamos, mas vamos pedir vasos emprestados. Estamos pedindo vasos emprestados nessa manhã. E o Senhor abrirá o seu bom tesouro. E aquela viúva confiou no que Eliseu, porque se você não confiar no que você escuta da palavra de Deus, você não prospera, você não tem significado nenhum do que estamos falando aqui. Porque a importância da fé, a viúva confiou em Deus, mesmo em meia dificuldade financeira que ela estava, porque pegou os 2. Quem quer que pegue os filhos da gente? A gente não quer que carregue os nossos filhos. E ali ela confiou
e pediu vasos emprestados e foi enchendo aqueles vasos. Foi enchendo. Ela fechou, como vocês já conhecem, ela fechou a porta e ali foi enchendo. E os vasos foram enchendo, é igual nossa manhã. Se nós enchermos a nossa vida espiritual da graça, da glória, da unção do Senhor, Ele nos dá a vitória. E os nossos vasos, nós saímos daqui de vaso cheio, não saímos daqui vazio. Saímos daqui cheio de quê? Do Espírito Santo, da graça, da unção, da obediência, da sabedoria da palavra do Senhor. Deus proveu para aquela necessidade a viúva, de maneira miraculosa, multiplicou o azeite. E a história mostrou que Deus cuida do seu povo. Deus cuida de nós. Nos mínimos detalhes, o Senhor cuida de nós. Vocês estão preocupados com a mudança. Meu Deus, aonde vão ficar? Se o Senhor falou domingo passado que já preparou tudo, já preparou uma sala para as crianças, né? Já preparou a sala para nós cultuar. Eu creio que antes de eu ir embora, eu vou ver isso aí, viu? Eu acho que eu creio. Estou crendo. O Senhor é bom, Ele é maravilhoso. E se eu não contemplar, quando eu voltar, a próxima vez eu contemplo ali esse lugar lindo, maravilhoso que o Senhor está falando, que vai, né, que já preparou. Ele falou domingo passado aqui que Ele já preparou. Ele não vai preparar nada. Já está tudo preparado. É só agora o quê? Confiar, obedecer, confiar em Deus. E uma coisa que eu acho muito bonita, irmãos, vocês querem ver a igreja crescer, é a união. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se nós vivermos em união, tudo vai bem. Tudo vai bem, irmãos. Tudo vai bem. Eu trago uma sardinha, tu traz um pouquinho de arroz. O pastor aqui ganha bem, graças a Deus por isso, né? Oh, traz aquele saco de arroz ali, ó. Receba. Entendeu? O outro ali, que é mais robusto, traz 2. E assim, é verdade, irmãos. E assim, o negócio é sério. E assim o Senhor vai multiplicando. O Senhor multiplica, irmãos. Eu já cheguei a tempo de fazer visitas nas casas, e ali cheguei naquela casa, aquela mulher tinha ganhado um neném, e uma chuva, chovendo tudo molhado. Eu também, humilde, não tinha nada para oferecer para aquela mulher. Eu tenho 5 filhos. Meu filho ainda era adolescente. E o Senhor falou assim para mim, pega todo o seu cobertor. Difícil, viu? E dá para a mulher. Eu falei, meu Deus, eu vou tirar de mim para dar, eu não tenho. E ali eu peguei aquelas cobertas que o Senhor mandou eu dar e fui dar para aquela mulher. Uma semana depois, saiu uma oferta dos melhores cobertores pernambucanos. E o Senhor supriu a minha necessidade. É difícil você não ter para você dividir, né, pastor? É difícil, né? Você ter aí os seus milhões e o Senhor falar, pega esse que você tem aí no bolso, ó, e dá para aquele mendigo ali. Ninguém acredita nisso, né? É brincadeira, mas não é. Deus supre todas as nossas necessidades, porque Ele é fiel para cumprir. E Deus, eu creio, irmãos, aqui, ó, ali na casa de Esté, eu vi coisas lindas, maravilhosas. Não é diferente daqui, não, viu? O mesmo povo que estava lá. As mesmas bênçãos que Deus derramou lá. São bênçãos dobradas. É só a gente acreditar, é só a gente confiar. Entendeu? É só nós confiarmos. E aquela mulher, aquela viúva, ela obedeceu à instrução do Eliseu. Mesmo quando precisava, ilogicamente, obedecia, o resultado foi um milagre para a sua visão. Então, ela obedeceu e Deus derramou bênçãos na vida dela. E ali ela vendeu aquele azeite. E os irmãos sabem
que multiplicou aquele azeite, como vai multiplicar na minha vida, na tua vida, na sua vida. Não é verdade? A preocupação que o pastor está para resolver algo, Deus vai resolver, porque Deus, ele é aquele que sabe, ele é aquele que sonda o teu coração e o meu coração e o coração da igreja. Ele sabe. Então, não te preocupes. Não te preocupes. Que no momento certo, na hora certa, no lugar certo, ele vai suprir as vossas necessidades. E aquilo que tu deseja fazer, siga. Siga, porque Deus é contigo por onde queres que andares. Bem, amados. E eu quero dizer também aos irmãos, a confiança em Deus no momento difícil. É difícil a gente confiar em Deus. É nos encorajar e confiar em Deus no momento das dificuldades, das finanças, das emoções espirituais. Porque a emoção espiritual na nossa vida é uma coisa difícil, né? Mexer com o nosso psicólogo, né? É difícil. E nós igreja, fala assim, eu estou incluída no meio de vocês. Nós oramos, irmão, eu prestei muito bem atenção. O irmão orou pela igreja, de oração por tal irmão, por outro irmão, por tal irmão. E você hoje orou por você? Orou? Alguém levantou, dobrou o joelho e falou: Senhor, me abençoa, que eu vou ali naquela igreja, me guarda, me abençoa, cuida da minha vida. Primeiro eu recebo para eu poder ter. E às vezes nós não faz. Nós jejuma para os outros, mas para a vida da gente, para Deus nos guardar dos laços, nós não faz, né, jovem? Precisa fazer isso. Para Deus guardar, livrar, né? Despertar na hora certa, no momento certo, no lugar certo. Aqui é o lugar de vocês e vocês vão congregar. Creio que o pastor vai dar um endereço para vocês. Vocês têm contato, pega telefone e tem um contato aí para vocês ser administrado da palavra. Aqui tem palavra. Aqui tem palavra. Não estou dizendo que nos outros lugares não tem palavra. Tem também. Na igreja, a primeira igreja que eu fui, logo quando eu cheguei agora, 4 almas. Fiquei muito feliz. Quando eu cheguei aqui, 2. 2 se batizaram, mãe e filho. Isso é bênção. Isso é sinal que Deus está conosco. Que nós não estamos caminhando no caminho errado. Nós estamos caminhando na direção, no caminho para o céu. Entendeu? Nós estamos caminhando no caminho certo. O pastor falou que hoje não era dia dele. Hoje era seu dia, sim. O outro mandou que não fosse, mas hoje era o dia de você falar. Às vezes a gente fica falando assim, hoje não é meu dia. O pastor tem um plano, Deus tem outro. O pastor fala de um jeito, Deus fala do outro. Eu não sei falar, mas Jesus fala por mim. E é assim a palavra do Senhor. E é assim que o Senhor cuida dos seus. É desse jeito. Aplicar uma prática, confiar em Deus. A nossa prática é confiar em Deus. Nós temos que buscar orientação divina. Devemos buscar uma orientação divina para nossas decisões, ações, confiando em Deus, ter um plano perfeito para nossas vidas. Se nós aplicarmos a confiança em Deus, o irmão não pode confiar em mim, não, porque comedora de arroz e feijão, né? Nós temos que confiar em Deus, porque Ele é o consumador de todas as coisas. Ele que conhece a nossa vida, Ele que sonda a nossa vida. Nós deitamos e acordamos porque o Senhor nos sustenta. Nós deitamos e acordamos porque o Senhor nos sustenta. Se o Senhor não nos sustentar, o que seria de nós? Eu vim desde lá do Brasil para louvar um louvor. Eu vou louvar. É bem conhecido. Esse louvor foi cantado, não se preocupe quem cantou esse louvor. A de toda a cidade. E Deus é lindo, Ele é maravilhoso. Entendeu? Ele é perfeito. E eu vou louvar o Senhor, porque o Senhor mandou que eu louvasse. Desde lá o Senhor falou,
Esse louvor que chega lá, tu canta. Quando eu cheguei aqui, estava cantando, mas é tudo para a honra e a glória do nosso Deus. Não sou cantora, mas sei louvar Deus. Sei falar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus coloca pessoa na sua vida para você cuidar, como me deu a Adriane como filha, tem uma Aline, minha filha mesmo, a Adriane é filha do coração, todos da minha família têm como a Adriane como filha, e eu quero agradecer às irmãs que cuidou da minha filha, do meu gêmeo, da minha neta. Muito obrigado, pastor, obrigado mesmo, de coração, por todos os benefícios que o Senhor fez pela minha família. Eu agradeço mesmo, de coração, aos irmãos. Estou muito feliz, muito grata. Queria ter palavras lindas, bonitas, para expressar a minha gratidão por vocês, por eu estar aqui, para agradecer a Deus por todos os benefícios. Vamos louvar o Senhor? Amém. Não está sem. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia a Deus. Tu está neste lugar, Senhor. Tu és lindo, perfeito, maravilhoso. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele é como tu, Senhor. Glória a Deus. Deuteronômio 28, 12, irmãs. Ele diz, Deuteronômio 28, 25, ele diz assim: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, aleluia. Um caminho sairá contra eles, e por eles 7 caminhos fugirá diante de ti. E serás espalhado por todos os reinos da terra. Aleluia. O Senhor, Ele é um Deus que tudo pode, né, irmãos? Ele sabe, Ele sabe. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome. A de toda a cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Verei ao Senhor frente a frente. Cantaria naquele imenso coral. Ali, reunidos, cantando hosanas ao Rei, para ver se meu pensamento será realidade. Pois pra lá voarei. Verei ainda
todos discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo, Tiago, João, Abraão, Isaac, Jacó. Vem anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Prevê-se meu pensamento, será realidade. Aleluia, Deus. Pois para lá voarei. Oh, aleluia. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Derrama a tua unção neste lugar, Senhor. Derrama a tua glória. Vai curando, vai libertando, vai limpando os corações, Senhor. Aleluia. Tu és lindo. E assim eu agradeço a oportunidade, irmãos. Aleluia, Jesus, porque tu és lindo. Oh, Deus maravilhoso. Irmãos, Deus é maravilhoso. Obrigado por essa oportunidade. E que o Senhor abençoe a todos. Eu falo para os irmãos, não peço desculpa, porque a Marli já falou. Grande aqui é só um, é Deus. Ele que sonda, ele que conhece, ele que sabe. A gente fica com vergonha mesmo, né? De falar, mas Deus, ele é maravilhoso. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. A partir de hoje, na casa de vocês, Deus vai suprir toda a necessidade. Deus vai suprir toda a nossa necessidade para a honra e a glória. Muitas mulheres, irmãos, com os corações feridos. Aleluia. E o Senhor, nesta manhã, está curando. O Senhor cura, viu, irmão? O Senhor cura de câncer. O Senhor cura de depressão, de opressão, o opressor, aqueles que querem nos oprimir para nós não falarmos do Senhor, Ele cura. O Senhor cura de câncer, porque eu estou aqui, porque o Senhor me curou dessa enfermidade. O Senhor me curou. Quando eu cheguei, o médico falou, de 100% ela tem 99,1% de vida. E o Senhor falou, eu te dou vida e vida com abundância. E eu fui curada, irmãos. E hoje em dia, nas igrejas, nós procuramos assim, eu peço assim que os irmãos, procure mais se unir. Procure mais a união. Procure mais o amor. Procure mais entender, compreender o seu irmão. Aonde que eu errei, irmão, me perdoe. Mas um perdão mesmo que vem de dentro da alma. Porque se a gente não perdoar, se a gente não ter união, como que a obra cresce? A obra só cresce se nós temos união. Por isso que a palavra fala, o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E temos que ter união. E vocês vão ver como essa obra vai crescer. Vocês viram o tanto de criança que tem aqui na igreja? Um monte de criança. Isso é um sinal que a obra vai crescer. Desperta, tu que dormes. Se eu estiver dormindo, meu Senhor, me desperte para me ajudar essa obra ali, em oração, para que o Senhor possa derramar bênção nesse lugar. E assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor, por tudo. Vamos ficar de pé? Pensa nessa palavra que você acabou de ouvir, fala com Deus. Vamos orar agora. Essa mulher viu os filhos indo embora porque ela tinha uma dívida que o marido deixou.
Mas o Senhor da providência enviou seu servo e deu só uma palavra. E essa mulher obedeceu, viu o óleo multiplicar. O Senhor nos dá sua palavra. A gente precisa acreditar. Só você acredita. Por isso que Jesus ele diz: quem acreditar será salvo. Quem não acreditar será condenado. É você de acreditar. Essa mulher juntar os vasos, ela tinha pouco, foi pedindo os outros, porque ela tinha fé, e o óleo conseguiu multiplicar até quando todos os vasos vazios acabou. Se tinha mais, ia ter mais. Então, não limita a Deus trabalhar na sua vida. Dá a Ele toda a possibilidade que ela trabalha na sua vida. Diz nesse país, quando você não tem documento, você não pode trabalhar. Diz nesse país, quando você não tem tal, você não pode ter a casa. Diz nesse país isso. Foi ele que diz. O que Deus diz na sua vida? O que Deus diz na sua palavra? Você acredita? Maria chega diante das pessoas e diz: faz tudo o que ele vai dizer. É a questão de vaso também. Faz tudo o que ele vai dizer. O que o Senhor te diz hoje? Não a realidade de coisa, o que as pessoas dizem, o que a República diz, às vezes nos impede a viver a fé. Não é mal de acreditar, de saber tudo o que as pessoas dizem que tem que ser feito. Mas a fé não vê essa realidade. Acredita. Abra sua boca, seu coração, fala com Deus, qual o seu vaso, apresenta a Deus. Você acabou de ouvir uma palavra de milagre. Agarra nisso e apresenta a sua vida a Ele. Oremos em nome de Jesus. Aleluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Je me mets devant toi, ma vie, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Salva minha vida. Me liberta, Senhor, de todo mal. Me liberta de toda armadilha, de todos os ataques do inimigo. Eu preciso avançar, andar no teu caminho pela fé, ainda que eu não vi nada, ainda que as coisas não estão movendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ainda que eu não vi nada, preciso acreditar pelo Evangelho, pela igreja, pela minha vida, pelo meu filho. Ainda que não viu nada, Senhor Jesus. Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Tu sabe da minha vida, sabe o que eu preciso. Tu sabe desse lugar. Tu sabe do amanhã, Senhor. Confio em Ti, Senhor. Espero em Ti, Senhor. Espero em Ti, Senhor. Espero em Ti, Senhor. Espero em Ti na minha vida, Pai. A minha empresa, a minha família, a minha saúde. Eu espero em Ti, Senhor. Abençoa a minha vida, Senhor. Abençoa a minha vida, Senhor. Abençoa a minha vida, Senhor. Te agradar, meu Deus, porque o Senhor, meu Pai, manda abençoar a ti. Porque a fé no Senhor, meu Pai, o Senhor é Deus. Abençoa, meu Deus, por nós, tua palavra disse, meu Deus, Senhor, a Pai Santo, cada vez, pela sua bênção, queira, meu Deus, tirar das mentiras, conhecer o Senhor da Pai amado. Senhor, obrigado, meu Deus, queremos, meu Deus, trazer a nossa vida, a nossa família, meu Deus, a tua igreja, meu Deus, entre as tuas mãos, Senhor, filho, a tua direcionamento, Senhor, que não seja, meu Deus, os nossos olhos, mas que seja o nome do Espírito Santo a ver, meu Pai amado, Filho do Senhor, já colocou, meu Deus, na nossa vida, meu
Amém. Amém. Direciona a sua mão do irmão que está do lado. Abençoa a vida do irmão. Fala boas palavras. O que você gostaria que o irmão ora por você, você faça isso para ele, para ela. Oremos em nome de Jesus. Alléluia. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Que ta grâce soit sur ton peuple au nom de Jésus. Bénis celui qui est malade, guéris celui qui est malade. Visite, Seigneur Jésus, celles qui sont dans les difficultés, dans le nom puissant de Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Que l'union continue, Seigneur, au milieu de nous. L'union, Seigneur Dieu. Alléluia. L'union, Seigneur. Rien ne vient nous diviser. Au nom puissant de Jésus, je bénis ton Seigneur, Seigneur. 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 Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amém. Aleluia. Enche o vaso, Senhor, enche o vaso. Supra as necessidades. O nosso Senhor. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Enche o vaso. Amém. 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 Escuta. Escuta.
Vamos abençoar esse lugar. Vamos abençoar essa casa. Vamos abençoar quem vai estar no nosso lugar do domingo. Que o Senhor enche esse lugar, que o Senhor manifesta o seu poder nesse lugar. Que o Senhor supre as necessidades deles. Que eles foi bênção para nós, que continua sendo bênção. Que nada venha atrapalhar, nada venha. Todo aquele que vão se levantar para lutar contra ele, o Senhor seja o Senhor luta nos lugares deles. Vamos abençoar esse lugar e a igreja e a casa que vai continuar atrás da gente. Oremos em nome de Jesus. Queremos te agradecer, Senhor Jesus. Queremos te agradecer, Jesus, pelo derramar a bênção em nome de Jesus. Queremos derramar a bênção em nome de Jesus. Queremos derramar a bênção em nome de Jesus. Queremos derramar a bênção em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai Santo. Em nome de Jesus. Aleluia. Abençoa teu povo, Senhor Jesus. Abençoa teu povo, Senhor. Que ele continue sendo feliz. Que esse lugar cresça. Luta, Senhor, sobre eles, Pai. Esse lugar seja abençoado. Em nome de Jesus. Onde a tua presença havia, onde a tua presença cura, onde a tua presença, Senhor meu Deus, a transformação, Senhor, Pai amado, Senhor, meu Pai, entregamos essa igreja nas tuas mãos, Senhor, entregamos, Senhor, Pai amado, essa vida nova, Senhor, tua vida, entregamos nas tuas mãos, Senhor, Pai amado, pedimos, Senhor, Pai amado, que o Senhor faça novamente, meu Deus, nessa terra estrangeira da Europa, faça novamente, Senhor, derrama a tua graça, derrama o teu Espírito, meu Deus, sobre essa nação, meu Pai, que o teu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós ouvimos tua palavra, nós cremos na tua palavra. Como vaso vazio, nós te colocamos diante de ti. Enche todos os vasos que está aqui, que esvaziar para receber, Senhor, de ti. Não foi a gente, nunca é a gente, é o Senhor. Enche, Pai, em nome de Jesus, com bênção, com a paz, com o Espírito Santo, com a palavra, em nome de Jesus. Pai, o Jesus, o Senhor vive e nós podemos acreditar no amanhã. A nossa manhã na tua mão. Essa semana que estamos começando, que temos o último dia aqui na terça-feira, que o Senhor vai abençoar essa semana. Estamos dispostos, Senhor Jesus, de caminhar contigo nos lugares que o Senhor vai nos levar. Em nome de Jesus. Cremos no amanhã. Cremos que amanhã será melhor. A situação do hoje vai passar. Quem é Senhor precisa de casa, de saúde, de documento. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Semana, outra semana, outro mês virá. Que nós vamos glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor nos deu, nos concedeu o que não tinha hoje. Que as lágrimas vão virar água para beber. O choro vai acabar. E as guerras vão acabar.
as lutas terão fim. E vamos ligar no Senhor Jesus. Nos perdoa, Pai, se nós uma vez reclamamos desse lugar ou não valorizamos, mas cremos que o Senhor nos trouxe aqui, foi as portas que o Senhor abriu e vai abrir ainda muito mais na França, no Cabo Verde do Congo, aqui na Europa. O Senhor vai abrir muitas portas. O Senhor vai enviar os missionários saindo daqui por todo lugar. Se alguém precisar de ajuda, vai sair daqui para poder ajudar. Se alguém precisar colher, nós vamos colher. Porque nós cremos nisso. Que o Pai, o Senhor de todos, está conosco. Em nome de Jesus. Te agradecemos, abençoamos, Pai, os irmãos que estão aqui. Lembramos na Andréia, no Walter, Antônio, os pastores obreiros da casa, Senhor. Os irmãos que nos visitam, que vão sair algumas semanas que ficou. Eles vão colher o que eles plantaram. Cada um, quando estiver aqui, o Senhor está trabalhando na vida e na família deles. Em nome de Jesus. Não há Deus maior, melhor como tu. Que a Bíblia nos diz que o Senhor trabalha por aquele que espera nele. Esperamos por amanhã. Esperamos em ti, Senhor, pela casa, pela saúde, pelo emprego. Esperamos em ti, Senhor, por casamento, por filho. Nós esperamos em ti, Senhor, em nome de Jesus. Nenhum mal, nenhuma palavra mal, nenhuma palavra de raiva vai poder nos atingir, porque o Senhor diz, nenhuma maldição sem motivo poderia tocar, pegar o teu povo, em nome de Jesus. Nós vencemos as barreiras, as lutas, em nome de Jesus. Continua andando conosco. Abençoa a nossa programação. Abençoa as vidas que acham a diferença entre aquele que te serve, Senhor. Em nome de Jesus. Recebe nossa gratidão e nosso louvor. E abençoa todo o apoio, todos os irmãos que têm orado, têm ajudando, têm contribuindo, Senhor, porque essa obra cresce. Abençoa em nome de Jesus todo esforço. A Bíblia nos diz que nossos bens, nossas ações boas, não, o Senhor não esquece. Nós cremos nisso, Pai, e vamos continuar fazendo bem. Vamos continuar fazendo bem. O que já fizemos hoje, vamos melhorar, Senhor, fazendo melhor ainda o teu nome, Senhor. Alcança os irmãos que não estão aqui. Alcança aqueles que não veio. Alcança, Senhor, nos dá a união de continuar uma palavra, Senhor, porque nós possamos crescer, não diminuir. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço. Pai, eu te louvo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nós aplaudimos o Senhor Jesus. Aleluia. 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 Como estamos de pé, vamos chamar os irmãos que fazem aniversário, que a igreja possa orar por você. Simone Mizi já passou. Vem aqui, a gente não orou por você, as crianças que estão lá. Vamos orar por eles que estão fazendo, já fizeram aniversário esse mês. Pega para ele, faz uma boa foto para eles. Simone, fica de pé assim. Olha para frente. Irmão, vai levantar a mão. Abra o capô. Abra o capô.
Levanta a mão, ora por eles. Eles fizeram aniversário esses meses, esses dias. Mamãe também vai. Por causa dele, o irmão vai ter bolo hoje. Então, mamãe, pode vir. Yan. Aí no maio. Ah. Yan, venha. Vai fazer. É o último domingo aqui. A gente vai orar por ela. E de novo, quando vai chegar o dia, de novo vamos orar de novo. E vamos ter o bolo. Eu vou deixar. Passa o microfone da pessoa que eu não posso falar o nome. Vai orar pelos aniversariantes. Abençoa. Abençoa as irmãs. Em nome de Jesus. Mizi, já foi desligado, né? Claudinho pode desligar. A paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Ora por